A paz para todos. Convidar você a fechar seus olhos para nós fazermos mais uma oração. Senhor Deus e nosso Pai, aqui nós estamos mais uma vez reunidos, ó Pai, sobre a Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra agora, Deus, será, Deus, ministrado aqui, Senhor, e faça aquilo que o Senhor quer fazer mais uma vez, Pai. O Senhor já conduziu o culto de hoje, Pai, até aqui. Continue, Senhor, conosco, continue com a sua presença aqui conosco, Pai. Abençoa os corações que estão aqui, abençoa os corações que estão em casa, e que a Tua presença, Senhor, venha ser notória em nosso meio, Pai. É o que nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 3, o livro do profeta Daniel. Estava eu quinta-feira cortando o cabelo e quando e cheguei lá e tinha que esperar 15 minutos para cortar o cabelo e a gente quer correria, né? A gente quer cortar na hora, sair na hora. E eu abri a Bíblia ali no celular e Deus falou que ia me dar uma oportunidade de pregar. E quando eu saio da quinta aqui, o pastor manda uma mensagem, eu não tive dúvida que era esse texto ao qual Deus vai falar conosco hoje. Quero convidar você a abrir Daniel capítulo 3, a partir do verso 15. Nós vamos ler do 15 ao 23. Esse capítulo é muito longo, eu vou ler uma parte dele. Ele começa falando sobre um rei que faz uma estátua para engrandecer a ele e ordena, faz um decreto que todos que estão ali, quando sair as músicas, quando vier as músicas, todos deveriam se dobrar diante daquela estátua. Só que havia ali 3 homens que eram tementes a Deus, fiéis a Deus, piedosos. Eles decidem não se encurvar por amor a Deus a essa estátua. Nós vamos ler a partir de quando os caldeus vão e acusam esses homens. Chega para o rei e diz para esse rei que havia uns judeus que não estavam se dobrando a essa estátua. Nós vamos ler a partir daí, no verso 15. Diz assim: Agora, pois, estais dispostos que quando ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de folhas, prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz. Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha e do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não servimos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, transtornando o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. E ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas, chapéus e suas roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de sobremaneira acesa. Eu quero te pedir que você permaneça com a sua Bíblia aberta, que nós vamos decorrer aqui, vamos recorrer a alguns versículos. Mas antes de entrar profundamente nesse capítulo, no capítulo 3, eu tenho que voltar ao capítulo 1 para explicar quem eram esses homens.
O que esses homens faziam? E a Bíblia vai narrar que esses homens ou era da linhagem real ou da nobreza de Jerusalém. A Bíblia diz que Deus entregou o povo de Jerusalém cativos aos babilônicos. E ao fazer isso, o rei usa como estratégia de ir até aquela cidade de Jerusalém, destruir aquela cidade. E a sua tática é desconstruir muitas coisas que foram construídas ao longo dos anos. E não só destruir a cidade, mas destruir pessoas, destruir homens. E a Bíblia diz no capítulo 1 que havia 4 homens tementes a Deus. Do capítulo 1 ao capítulo 3, capítulo 1, capítulo 2 vão falar sobre 4 homens tementes a Deus. No 3 vai falar sobre 3. E no 6 vai falar ainda mais sobre Daniel. A Bíblia vai dizer que esses homens, esse rei, ele era bipolar. Ele foi até essa cidade e ele procurou jovens com capacidade, jovens bem de aparência. E a tática dele era pegar esses jovens e desconstruir a fé deles. Desconstruir aquilo que seus pais construíram. Desconstruir aquilo que tinha mais valor na vida daqueles homens. E eles iam até lá, escolhiam os melhores e levavam para o seu palácio para servir ao rei. E essa tática, ela é muito, como eu posso dizer, ela é muito cruel, porque ao chegar na Babilônia, eles imediatamente já trocam o nome desses homens. O nome de Daniel, que quer dizer Deus é meu juiz, eles batizam com outro nome, chamado Beltesazar, que quer dizer príncipe de Baal, príncipe dos deuses deles que eles acreditavam. O nome de Mesaque, o nome origem não é Mesaque, o nome dele é Misael, que quer dizer quem é como Deus, e foi batizado como Mesaque, que quer dizer quem é como Acu, um deus que eles acreditavam da lua. O nome de Sadraque não era Sadraque, a origem do nome dele não era esse nome, o nome dele era Ananias, que quer dizer Jeová é misericordioso, mas quando ele é cativo para a Babilônia, eles batizam o nome dele como Sadraque, que quer dizer amigo do rei, desconstruindo aquilo que foi lançado, aquilo que aquele garoto nasceu para ser. O nome de Abidnego não é Abidnego, ídolo que representa um deus Mercúrio. O nome dele, de origem, que seus pais deram, é Jeová meu socorro, é Azarias, que quer dizer Jeová meu socorro. Mas esses homens, ao saírem da sua nação, ser cativos para outro povo, um povo pagão, é a mesma coisa se viesse um ditador aqui, escolhesse jovens aqui do MEV para ir para outro país, para ir para uma outra cultura. Foi mais ou menos isso que aconteceu naquele tempo. Só que a Bíblia diz que esses homens eram tementes a Deus, Daniel e esses outros 3. E a Bíblia diz que já no versículo 8 do capítulo 1, eles decidem firmemente, Daniel decide não se contaminar com a comida do rei, que provavelmente, com as comidas que vieram até eles, iam ser consagradas a ídolos. E eles pedem o carcereiro para experimentar comer somente legumes e água, e o carcereiro no momento fica com medo deles não aguentarem, mas a Bíblia vai dizer que ao fim de 10 dias, esses homens eles estavam melhores do que comia a comida do rei. A Bíblia vem dizendo que Deus dotou esses homens de conhecimento, de sabedoria, e Deus deu Daniel a visões. A Bíblia vai dizer que quando o rei, nesse mesmo capítulo, quando o rei testava esses homens com perguntas, esses homens eram 10 vezes mais dotados de conhecimento e sabedoria do que os outros. Só para a gente entender quem eram esses homens. No capítulo 2, o rei sonha. Ele tem um sonho e se perturba com esse sonho. E ele chama os magos, ele chama os caldeus, ele chama os encantadores, ele chama as pessoas que adivinham e fala: eu quero que vocês interpretem esse sonho. Só que eu não quero só que vocês interpretem esse sonho, eu quero que vocês revelem aquilo que eu sonhei. E aqueles homens disseram: isso é impossível. Isso não tem como, ninguém há na terra. E o rei, como eu disse, era um rei bipolar. O rei, não tem como, então vou matar todos vocês. E isso atingiria Daniel, e isso atingiria esses 3 homens. A notícia chega a Daniel, Daniel pede um tempo, eles começam a orar, eles começam a pedir misericórdia a Deus,
eles começam a se consagrar diante de Deus, e Deus dá a revelação a Daniel. Daniel vai até o rei e fala: rei, você sonhou isso, um sonho profético, você sonhou isso, a interpretação é essa. E a Bíblia diz que Deus através desse homem, esse Nabucodonosor, engrandece Daniel, coloca Daniel como governador. E Daniel é um homem grato, é um homem amigo, levanta esses 3 homens como também chefes daquela Babilônia. Então, só para nós entendermos, agora nós vamos entrar no capítulo 3, nós vamos entender quem são esses 3 homens. Eles não são qualquer pessoas. Eles são homens de prestígio naquela região. Eles são homens que Deus levantou naquela região. Eles são homens que viveram uma batalha no capítulo 1, de não se contaminar. Eles são homens que viveram uma segunda batalha no capítulo 2, que estava até quase morrendo, estava sendo ameaçado à morte. E às vezes nós, ou eles também, às vezes eles pensaram, talvez eles pensaram assim: agora eu venci o primeiro capítulo, eu venci o segundo capítulo, agora vai ser tudo 1000 maravilhas. Porque a vitória muitas vezes faz isso conosco. Muitas vezes, quando a gente está lá em cima, a gente acha que a coisa ruim não vai chegar até nós, as provações não vão chegar até nós. E a Bíblia mostra o contrário. A Bíblia vai mostrar no capítulo 3 que chega mais um momento difícil na vida desses homens, por eles manterem a sua integridade, por eles acreditarem no Deus. Os caldeus vão, acusam eles, e eu penso que os caldeus já era para ser amigo deles, porque eles, buscando a Deus, salvaram a vida dos caldeus, que eles iam morrer, e eles, talvez movidos por inveja, porque eles são de Jerusalém, são judeus, chegaram na região deles e são destaques. Os caldeus vão até o rei e falam: aqueles que vocês colocaram como chefe, que vocês levantaram aqui na Babilônia, aqueles homens não fazem caso de ti, ó rei. Aqueles homens não querem adorar a estátua ao qual você levantou. E pensando nesse texto, a gente pode pensar que no momento atual que a gente está vivendo não é muito diferente. A gente vive um momento que tem pessoas que querem destruir o que foi construído. Pessoas que querem destruir o que é às vezes ensinado aqui, que foi ensinado ao longo de anos. Destruir apenas um dia. A gente vê pessoas ameaçando a nossa fé. Pessoas ameaçando as nossas crenças, os nossos preceitos, os nossos princípios diante do Senhor, os princípios da nossa família. A gente vê hoje um momento difícil, pessoas abandonando a fé por conta de dificuldades, por conta de fornalhas que vêm nas nossas vidas. A gente também pode pensar que, além de a gente também estar num momento difícil, a gente está num momento em que essas circunstâncias querem nos pesar, nos oprimir. A gente pode pensar também que homens e mulheres piedosos, homens e mulheres de Deus, também podem ser sujeitos a algumas fornalhas nas suas vidas. Homens e mulheres que têm a sua confissão de fé, homens e mulheres que adoram o Senhor, homens e mulheres que vão à obra do Senhor, que buscam a Deus, que faz a obra do Senhor. Esses homens e mulheres, isso aqui nos mostra que também o dia difícil, que também o dia ruim, que também ameaças podem vir sobre nós, pode vir sobre nossas vidas. O texto vem mostrando isso. Quem serve a Deus pode passar por provações. Aqueles homens, eles foram tirados da sua família, eles foram tirados do convívio da sua família. Eles trocaram a sua identidade. Eles se chamavam uma coisa lá em Jerusalém, lá na Babilônia eles se chamavam outro. Tiraram tudo que era deles, e o que eles tinham mais precioso naquele momento, que era a sua fé em Deus, que era a sua confissão de fé, estava sendo ameaçado. Estava tendo as suas provações. Por quê? Por manter a sua fidelidade a Deus. E isso nos mostra, irmãos, que nós estamos sujeitos às fornalhas da vida. Nós podemos estar à porta de algumas fornalhas que queiram pessoas nos empurrar até elas. Fornalhas da decepção, fornalhas que talvez você não queria passar por ela,
Fornalhas que você pensa, poxa, quem não serve a Deus não passa por isso. Quem não segue a Deus, quem não obedece a Deus não passa por isso, que aparentemente essas fornalhas querem tapar nossas visões. Essas fornalhas querem nos matar espiritualmente, querem nos parar. Talvez você se dedique à obra de Deus, você se dedica a Deus, você tenta ser fiel a Deus e você está tentando sair de algumas fornalhas, você está à porta de algumas fornalhas. Eu quero dizer para você hoje que há um outro na fornalha cuidando de nós. Há alguém lá que cuida de nós, que cuida dos nossos. E essas coisas às vezes fazem a gente pensar isso, faz a gente colocar coisa na nossa cabeça que não existe, que quem não serve a Deus tem mais privilégios. Aparentemente ali, quem fosse infiel a Deus não teria morte, não seria jogado na fornalha. E aparentemente, quem fosse fiel a Deus seria lançado na fornalha, consequentemente viria a morte. Talvez você aceitou Jesus, entregou a sua vida a Jesus, e você pensa consigo mesmo dizendo, parece que a minha vida era melhor quando eu era de Cristo. Parece. Isso é igual aquele bicho-pau. Já viu aquele bicho-pau? Isso parece que é um pau, mas não é. É um bichinho. Parece. E essas coisas vêm parecendo para a gente desanimar dos propósitos de Deus em nossas vidas. Talvez você fez a sua ficha de batismo, você colocou no seu coração de batizar, você está vindo das aulas e por algum motivo, por alguma fornalha que Deus permitiu você passar, talvez você está querendo desistir, achando que era o fim, achando que é melhor não se batizar, achando que é melhor não servir a Deus porque a tua vida estava melhor. Eu quero dizer para você que só parece, porque há um outro na fornalha cuidando de você que você ainda não está vendo. Nós temos que enfrentar essas fornalhas. Talvez a fornalha da decepção, da traição. Talvez essa fornalha está entrando em você, está queimando você, está parando você e você não está vendo saída. Talvez essa fornalha está fazendo você olhar as coisas espirituais, as coisas de Deus com outros olhos. Mas eu quero dizer para você e afirmo que há um outro na fornalha vendo você. Há um outro na fornalha, antes de te jogarem para lá, há um outro que está lá, cuidando de você e dos seus. Talvez você sente o desgaste da vida cristã, sente o desgaste do seu dia a dia, dos seus problemas, isso está minando você. Eu quero dizer, há um outro na fornalha, há um outro na fornalha para te renovar. E o caminho dessa fornalha, muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. Embora nós estivermos no meio de uma multidão, parece que a gente é um peixe fora d'água, parece que a gente está sozinho, parece que não tem ninguém vendo o nosso problema, parece que ninguém está vendo a fornalha que eu estou enfrentando. E às vezes nós parecemos sozinhos porque a fornalha é nossa mesmo, porque nós estamos inseridos nela. Mas ainda que todos não estejam vendo a fornalha que você está enfrentando, eu quero dizer para você que há um outro na fornalha olhando para você. Há um outro na fornalha te avistando, só esperando você lá para te livrar e te abençoar. E pensando sobre isso, pensando sobre a vida desses homens que viveram isso lá atrás, a desconstrução, que viveram ali atrás um momento difícil, pensando nas nossas vidas aqui presentes, que estamos vivendo um tempo difícil, um tempo que estão querendo desconstruir muitas coisas em nossas vidas, um tempo que estamos passando perto da fornalha, sentindo já a fornalha aquecer. Eu quero extrair desse texto 4 verdades que eu aprendo nesses textos, que eu aprendo na palavra de Deus e que eu aprendo com esses homens. E a primeira verdade que eu aprendo aqui é: mantenha firme a sua fé. Nós precisamos ter uma fé firme. A primeira verdade que eu aprendo é: mantenha firme a sua fé. Vamos ao verso 16 e 17, por favor. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Aqueles homens estavam de frente para a morte.
Aqueles homens estavam de frente para algo difícil na sua vida. Eles tinham todos os motivos para desistir de entrar nessa fornalha. Eles poderiam mentir. Eles poderiam retroceder. Eles poderiam dar um passo para trás, que a fornalha muitas vezes faz isso com nossas vidas. A fornalha nos assusta ao ponto de nós pararmos e voltarmos. Mas o que a Bíblia nos ensina aqui, que esses homens tomam uma atitude totalmente diferente. Eles usam aquilo que Hebreus vai dizer que é fé. Eles usam a fé, o firme fundamento das coisas que não se vê, e a convicção das coisas que não se esperam. Eles sabiam que poderiam morrer, mas o que eles esperavam naquele momento era o Deus que ia livrar ele, o Deus que ia dar condição a ele. Quando eu olho os escritos de Paulo, parece que eles estavam lendo Paulo, embora Paulo ainda não existia, porque Paulo diz lá em uma das suas cartas que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Parece que aqueles homens estavam ali dizendo, se eu morrer vai ser um lucro, porque eu vou encontrar com Deus, mas eu sei que o meu Deus pode me livrar dessa fornalha, eu sei que o meu Deus tem poder para me fazer transbordar nessa fornalha e não me queimar nessa fornalha. Porque obedeceu o decreto do rei, o separaria de Deus. Se ele obedece o decreto de Deus, ele ia ficar livre da morte. Ele ia ficar livre daquela situação. Ele ia ficar livre daquela angústia, talvez naquele momento, mas ele ia desonrar a Deus. E quem serve a Deus não pode desonrar a Deus. E eles estavam ali dizendo, a minha fé, o meu Deus pode me livrar. Eu quero perguntar para você hoje, como anda a sua fé, a despeito das coisas que você está enfrentando na vida? Como anda a sua fé? Não permita que as ameaças humanas parem a sua fé. Aqui houve uma ameaça de uma autoridade, de um rei, dizendo que ia jogar eles lá dentro. Só que essa ameaça não teve favor, porque eles tinham uma fé firme no Deus que eles serviam. Quando nós servimos a Deus, quando nós mantemos a nossa fé em Deus, nós conseguimos enfrentar essas ameaças, nós conseguimos prosseguir. Por isso, nesse dia de hoje, eu quero convidar você, eu não sei como anda a sua fé, e não tenho que saber, é você e Deus, mas mantenha firme a sua fé, independente do que você está vivendo. Mantenha firme. Não permita, não deixe essas ameaças te parar. Martin Luther King, ele diz que fé é pisar no primeiro degrau, mesmo que você não veja a escada toda. Fé é você ir com medo, fé é você enfrentar mesmo assim as situações. Pastor William um dia disse aqui sobre uma frase de Agostinho, e eu achei essa frase fantástica, que diz que fé é assinar uma folha em branco e deixar Deus escrever o que Ele quiser. Isso é fé. Isso é fé, entregar a sua vida na mão do Senhor e saber que Ele está cuidando de você, independente do que vai acontecer. Por isso, meus irmãos, mantenha hoje a sua fé firme. Ela é a sua base sólida. Ela é que vai te dar força. Ela é que vai te levar para longe, aonde seus pés não podem ir. É a sua fé que faz você ter um encontro com Deus. É a sua fé que faz você ter um relacionamento com Deus. Então não se curve às ameaças do rei. Não se curve às ameaças humanas, que essas ameaças querem parar a sua fé, querem minar a sua fé. Faça como esses homens. É através da fé que a gente enxerga as saídas. Às vezes a gente faz seguro para tantas coisas, seguro de carro, seguro de casa, e não seguramos a nossa fé em Cristo, e não seguramos a nossa total dependência em Deus. Por isso Deus nos chama hoje, nos convida hoje para reafirmar, para aquecer, para avivar a nossa fé mais uma vez. Ainda que pareça difícil, cada um sabe do que se está passando, cada um sabe do que está vivendo, mas eu tenho certeza que o teu problema não é pior do que esses homens. O teu problema ainda há solução, porque há alguém dentro da fornalha. Esses homens não tinham esse texto para se espelhar, mas eles tinham um Deus vivo junto com eles, e nós também temos. Por isso hoje, meu irmão, minha irmã, mantenha a sua fé firme no Senhor. Uma outra coisa que eu aprendo com a palavra de Deus, eu aprendo com esses homens, e é o tópico 2, sirva a Deus pelo que Ele é. No versículo 17, ele fala, o meu Deus vai nos livrar.
O meu Deus pode me livrar das tuas mãos. O meu Deus pode pode nos livrar dessa fornalha. Mas olha o que ele diz no verso 18. Diz assim no verso 18. Se não, Deus vai me livrar. Mas se Ele não me livrar, fique sabendo, ó rei, que não servimos a teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Parece que ele estava cantando aquela música, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Dani que sabe cantar bem aqui, eu não sei cantar não, então não vou me arriscar aqui não. Mas parece que eles estavam aqui cantando essa música que a gente hoje canta, que é uma música fácil de cantar e difícil de ser vivida. Esses homens estavam falando para esse rei, olha, se Deus me livrar, Ele é Deus. E se Ele não me livrar, Ele vai continuar sendo Deus na minha vida. E eu acredito ali, irmãos, que tinha outros judeus ali. O rei não ia até a Babilônia para buscar só 4. E esses outros talvez não se dobraram à estátua. E eu aprendo aqui que nós não devemos ter uma fé condicional. Nós não devemos ter uma fé, se Deus fizer, Ele é Deus. Não, nós temos que ter uma fé, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Segunda-feira na escola bíblica, eu até faço aqui um merchan, que amanhã tem aula, professor presbítero Ronaldo vai estar dando uma aula amanhã poderosa, se você quiser assistir, vai estar no grupo lá do MEV. Mas a gente estava falando na aula da pastora Eliane, a gente estava falando sobre os nãos de Deus. E teve uma aluna que ela disse que ela recebeu uma proposta de emprego fora da cidade, uma proposta boa, e ela orou, e Deus falou que não, e ela não foi. E ela na hora não entendeu, mas depois que o tempo passou, ela viu que o lugar onde ela estava era melhor, o patrão promoveu um estudo para ela e hoje ela está feliz porque ela ouviu um não de Deus. E nós falamos ali que o não de Deus são sim para nossas vidas. Quando Deus diz não, é para nos beneficiar. Então não tenha medo de receber os nãos de Deus, tenha medo de receber o sim que não é de Deus. Esses homens não estavam preparados para o não de Deus. Se Deus livrar, Ele é Deus. Se Ele não livrar, Ele é Deus, porque a minha comunhão com Deus tem que ser preservada. Ainda que eu morra, eu vou viver. Ainda que eu esteja numa situação difícil, eu vou viver. Por isso Deus quer um relacionamento nosso com Ele hoje. Eu estou com dinheiro, Ele é Deus. Eu estou sem dinheiro, Ele continua sendo Deus. Eu estou com saúde, Ele é Deus. Eu estou sem saúde, Ele continua sendo Deus. Eu estou vindo para a igreja de carro, Ele é Deus. Estou vindo caminhando, que eu não tenho condições de ter um carro, Ele continua sendo Deus. Não importa as circunstâncias, não importa o que aconteça, Ele vai continuar sendo Deus em nossas vidas. E às vezes nós temos relações com Deus por aquilo que Ele pode nos dar. Mas esses homens não, eu aprendo com eles o quê? Que eu tenho que estar com Deus independente da situação. A minha fé não pode estar baseada naquilo que Deus pode me dar. A minha fé tem que estar baseada naquilo que Deus é, naquilo que Deus representa. A minha fé tem que estar baseada no alto preço que Ele pagou lá naquela cruz, nos dando perdão, nos dando amor, nos fazendo recomeçar a cada dia. É essa fé que Deus quer de nós, que sirvamos, independente do que vai acontecer. Não foi assim com Pedro? Jesus, quando Ele pregava, quando Ele fazia milagres, havia uma multidão perto de Jesus. Quando Ele multiplicava os pães, havia uma multidão faminto perto de Jesus, querendo as coisas que Jesus poderia oferecer. E quando Jesus dá um sermão que é bom para o seu povo, é duro, mas é bom, é uma exortação, é um conhecimento além do sobrenatural. Os discípulos começam a se afastar de Jesus e vão embora, porque eles queriam aquilo que Jesus poderia providenciar naquele momento. E Jesus olha para quem está perto e fala, queres ir também? E se levanta Pedro, cheio de amor, cheio de autoridade, e fala, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Pedro não estava ali por causa dos peixes. Pedro não estava ali por causa da grande pesca. Pedro estava ali porque ele queria estar perto de Jesus com todas as suas falhas. E você vai ver lá em Atos que Deus usou Pedro sobrenatural, porque Pedro escolheu a melhor parte. Escolheu Deus, independente do que ia acontecer. Por isso hoje, irmãos, além de ter uma fé firme em Deus,
Não deixe essas coisas minarem vocês. A nossa fé não pode estar baseada nessas coisas, nas coisas terrenas, nas coisas materiais. A nossa fé tem que estar baseada em Deus, na presença dEle, que é mais importante que qualquer coisa. É mais importante que qualquer dinheiro. É mais importante que qualquer bem-estar, porque a paz dEle, que excede em todo entendimento, está conosco. É uma paz inexplicável. Só quem vive, quem experimenta. Por isso, se você não está experimentando, hoje é dia de você experimentar. Hoje é dia de você servir a Deus, independente se tua vida está ruim hoje, independente do que está passando, você tem que servir a Deus e entender que há um outro lá na fornalha, cuidando das minhas coisas, cuidando de nós. Há um outro lá que se importa. Ainda que você se sinta sozinho, Ele está lá cuidando de todas as suas coisas. Mas às vezes a gente vê pessoas abandonando a fé por coisas que são banais. Você vê que tem pessoas se afastando de Deus porque queriam um sim de Deus, e um não de Deus é melhor que um sim. Por isso hoje, sirva a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele representa. E o que Ele é, o que Ele representa? Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus que faz você não precisar mais dormir com efeito de remédios. Ele é um Deus que livra as pessoas das drogas, que livra do álcool, é pessoas que saem da UTI, que são renovadas. Esse é o nosso Deus. Ele faz isso, mas nossa fé não pode estar nisso. E mais uma coisa que eu aprendo com esse texto, e eu aprendo com esses homens, vai estar mais à frente aqui, que quando eles tomam essa atitude, as coisas começam a piorar. O que o rei faz? Ele se enfurece. A fornalha já estava de sobremaneira acesa, mas ele manda aquecer 7 vezes mais, para eles morrerem mais rápido. E eles pegam os homens mais fortes, sem necessidade, mas talvez para pegar aqueles homens e jogarem mais para o fundo. E quando esses homens jogam, eles próprios morrem. Eles atam esses homens para se queimarem mais rápido. E quando nós tomamos a atitude desses 2 primeiros tópicos, de ter uma fé firme e servir a Deus pelo que Ele é, aparentemente parece que as coisas pioram, mas eu quero dizer para você que só parece, que há um outro na fornalha cuidando de nós. E se nós formos ver, isso tudo, ele é muito confuso. Isso tudo que acontece na vida do cristão é para nos confundir, é para nos distrair, é para nós olharmos para a fornalha e ver o que não tem, e ver só o real e não ver o sobrenatural. E uma outra coisa que eu aprendo é que o que é fim para os homens são experiências com Deus. O que os homens decretam fim, para Deus são experiências. Para todo mundo que estava ali, era o fim desses caras. Esses caras não vão suportar essa fornalha. Esses caras não deram mole. Esses caras serviram esse Deus aí, ó, e agora eu vou entrar nessa fornalha, vão morrer. E eu falo para crentes aqui, falo para crentes em casa, que talvez estão aí à porta das fornalhas. Talvez você está até sorrindo por fora, sorrindo para um, sorrindo para outro, mas só você, Deus, sabe a fornalha que você tem enfrentado, o dia mau que você tem enfrentado, a dificuldade que você tem enfrentado, fornalhas que você às vezes tem até vergonha de compartilhar. Mas eu quero dizer para você, o que os outros acham que é o teu fim, para Deus pode ser uma nova experiência. Para Deus pode ser uma nova história. Para Deus pode ser um novo começo. Vamos lá no verso 19. Vamos lá direto no verso 24. Eles foram jogados na fornalha. Então o rei Nabucodonosor se espantou. Vão se espantar com você. Se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens dentro do fogo? Responderam: ó rei, é verdade. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Se puder ficar nesse versículo, eu aprendo com esses homens que fornalha em obediência não é morte, é passeio.
Fornalha em obediência não é morte, é livramento. Olha o que o texto vem dizendo. Sem nenhum dano. O aspecto do quarto é semelhante a um dos deuses. Há uma graça dentro da fornalha. Não é para causar dano para você, mas é para te fazer ter mais experiências com Deus. Não é para te matar, mas é para te fazer ver ou com os outros olhos. Mas é para o poder de Deus ser manifestado em você. E às vezes a gente acha que a fornalha, porque Deus que permitiu, porque Deus que enviou eles cativos, Deus que permitiu tudo, para que o poder de Deus seja manifestado onde ninguém via. Quantos que devem ter caído naquela fornalha e morreram? Quantos que entraram naquela fornalha e nunca mais foram vistos? Mas a Bíblia nos ensina que dentro da fornalha, com homens sem piedade, sem contato com Deus, tanto é que quando jogaram ele, os que jogaram morreram. A Bíblia me ensina que homens que não seguem a Deus, que não servem a Deus, que não têm comunhão com Deus, quando é jogado à morte, mas homens que são piedosos, homens que são focados em Deus, quando ele é jogado, ele tem uma nova experiência com Deus. E eu me pergunto e te pergunto, Deus, ele não poderia livrar esses homens da fornalha? Ele poderia livrar. Mais à frente você vai ver que o Daniel foi jogado à cova dos leões. Deus não poderia ter livrado da cova. Poderia, Deus é Deus. Mas Deus não livrou da fornalha, Deus livrou na fornalha. Deus não vai te livrar do teu problema, Deus vai te livrar no problema. Deus não vai te livrar da situação, Deus vai te livrar na situação, porque na situação há um Deus glorificado, porque na situação há um outro na fornalha, há quem zela por você, porque fornalha e obediência é cuidado. Deus está cuidando de nós, e às vezes a gente está vendo fornalha, a gente está vendo problema, e é Deus nos dando mais experiência. Aqueles homens nunca mais foram os mesmos, e eles viram algo que eles nunca imaginaram ver. Eles viram que Deus faz, o mesmo homem que manda aqueles homens entrar na fornalha é o mesmo homem que tem que falar, vem, bendito, bendito Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles homens vê que as autoridades que estavam ali, os prefeitos e outros, Deus mostra para essas autoridades quem de fato tem autoridade na fornalha. Quem de fato tem autoridade, embora o império seja babilônico, embora o império seja de outro rei. Quem tem autoridade, independente da situação e do lugar, é Deus. Quem tem poder para fazer as coisas, independente do lugar, é Deus. E esses homens veem isso. Deus, ele coloca as coisas no devido lugar. Deus, ele está hoje aqui nos chamando para experiências próprias, para que nós saímos dessa fornalha melhor do que entramos, para que nós poder sair dessa fornalha e dizer, eu passei por lá, mas Deus estava comigo lá, a mão do Senhor estava comigo lá, foi difícil, mas aquele que está na fornalha, aquele que está lá te esperando e fala, meu filho, eu vou passar contigo e você vai me glorificar e o meu nome vai ser exaltado sobre as nações. Às vezes a gente não vê com esses olhos, e Deus quer hoje abrir os nossos olhos espirituais para nós olharmos essa situação que a gente está enfrentando, a decepção, a traição ou outras coisas, olhar com um olhar de cuidado de Deus, que ainda que te traiam, ainda que te abandonam, ainda que te jogam na lama, ainda que te jogam na fornalha, há um Deus lá que te restaura, há um Deus lá que te levanta. Esse Deus está aqui nessa noite. E Deus, ele está falando para nós hoje, meu filho, minha filha, eu não vou te livrar da situação, eu vou te livrar na situação. Esse problema para você é grande, a situação para você é difícil, mas para mim basta apenas uma palavra, para mim basta apenas um toque. Não foi assim que aquele homem falou para o Senhor? Senhor, o Senhor não é digno de entrar no meu telhado, mas manda só uma palavra. Deus pode mandar uma palavra para você hoje. Deus pode fazer. Ele está na fornalha, ele está lá cuidando de tudo. Ainda que os homens digam que é o fim, você acabou, você caiu, você pecou, mas Deus sabe o seu íntimo com ele. Por isso nunca julgue uma pessoa porque você não sabe qual foi a manhã dela com Deus.
Talvez essa pessoa está sendo julgada, mas ela de manhã ela falou: Senhor, me perdoa, me sara, me cura. E Deus ali deu um novo recomeço para ela. E nós estamos falando dessa pessoa ainda. Por isso Deus nos chama hoje para essa nova experiência, para não ligar com as vozes, para nós não ligarmos para as ameaças, para nós ligarmos o que estão falando ali, o que estão falando aqui, para nós ligarmos no quem está na fornalha conosco. E é Deus que está na fornalha. E se Deus te trouxe aqui hoje, e se você que está nos assistindo em casa hoje, pode ter certeza que Ele está cuidando de você, que Ele está na fornalha junto com você. É Ele que faz. Não somos nós. É Ele que tem poder de levantar reis e acabar com reis. Aquele rei achou que ele era todo poderoso. Ele era poderoso com os amigos deles, mas com Deus, Deus mandou o resultado. Esses homens me servem, me adoram, e esses homens estão comigo, e eu vou abençoar esses homens, e eu vou ajudar esses homens. Ele vai nos livrar no problema. Por isso, no dia de hoje, entenda o que é o fim, que estão falando de fim seu. Deixam falar que para Deus pode ser uma experiência nova. Para Deus pode ser um renovo. E eu finalizo com o último tópico. O primeiro é: mantenha firme a sua fé. Não deixe que as ameaças roubem a sua fé. Não deixe que as ameaças te parem. Não deixe que os dias maus te parem. O segundo é: sirva a Deus por aquilo que Ele é, pelo aquilo que Ele representa, não pelo que Ele pode fazer, ainda que Ele é bom e faça muitas coisas por nós. O terceiro é: o que é fim para os homens, para Deus são experiências. E quando a gente une essas três coisas, se o pastor Vitor, o William aqui pregar, eles vão achar mais 10. Mas o que Deus me mostrou foram essas 4 coisas. Mas quando a gente une essas 3 coisas, vem a quarta que Deus me revelou. E que está no texto, que revelou para nós, que está no texto, que revelou para mim. Verso 30 diz: então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Após fornalha com Deus, Ele nos prospera. Quando a gente passa por esses 3 processos, há uma prosperidade. Eu comecei a perguntar ao Senhor: Senhor, como que eu vou desenvolver esse assunto em um versículo só, que agora acaba o fim do capítulo 3, como que eu vou desenvolver esse assunto? E Deus começou a me lembrar de Salomão, que Salomão pede a Deus sabedoria, e além da sabedoria, Deus dá riqueza. Aí Deus me levou a Abraão, que sai da sua terra, da sua parentela, deixa todo o seu conforto, deixa tudo ali para trás, e Deus no meio do caminho, Deus depois anima a história dele, abençoa a vida dele, e ele é próspero. Aí depois a gente vai para Isaac. Isaac tem uns poços entulhados, e depois Deus faz ele abrir novos poços, prospera Isaac. Depois Jacó sai da sua família, foragido do seu irmão, vai no caminho, tem encontro com Deus, e quando ele volta próspero. José, filho de Jacó, foi vendido pelos seus irmãos, invejado pelos seus irmãos, foi entregue à escravidão, à casa de Potifar. Lá sofre uma injustiça, vai para a prisão, e da prisão ele vai para o palácio. Deus prospera a vida de José. Jó tinha também esses mesmos aspectos, viveu isso tudo também, sofreu, perdeu filho, perdeu riqueza, né? Mas ele manteve a sua fé em Deus, ele continuou firme a sua fé, ele servia a Deus pelo que Deus era, não que Deus podia dar. O que aconteceu no final com Jó? Deus prospera a riqueza de Jó, que já era muito grande, faz ele ter o dobro. Eu comecei a olhar para esses homens da Bíblia, e eu falei: Deus, mas o que o Senhor quer falar conosco? Deus quer falar conosco que quando nós decidimos Deus, Ele nos prospera. Mas entenda, a prosperidade, a ausência de necessidade, está englobada muitas coisas. Mas por que Deus prosperou esses homens? Por que Deus deu prosperidade para esses homens em outro lugar? Sabe por que Deus fez isso? Porque a vida deles não estava pautada na prosperidade. A vida deles estava pautada em Deus, em Cristo Jesus. Esses homens não estavam ali buscando a Deus pelo que Deus podia dar. Esses homens não estavam pedindo a Deus riqueza.
Mas Deus sabe em quem Ele confia a prosperidade dele, porque Ele sabe se confiar a prosperidade dele, essas pessoas não vão se perder e se afastar dele. Deus não te dá nada para te perder, Deus te dá água para te potencializar, para onde você ir, você deixar um rastro, para você ser canal na vida de alguém. E esses homens tiveram a prosperidade, e entenda que esses homens já tinham privilégios, esses homens já eram privilegiados, a sua posição, mas se eles abrem mão, irmãos, se ele abre mão lá atrás da sua fé, eles não iam viver isso aqui, eles não iam viver a prosperidade, eles não iam viver esse poder. Eu quero chamar o louvor para cantar aquela música. Nós vamos cantar uma música aqui, aquela música que a gente tem cantado aqui, um outro na fornalha. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que ali havia judeus ali que se dobraram, e eles tiveram que ver esses homens que estavam à beira da morte sendo prósperos em Deus. Eu quero dizer para você, se você seguir esses tópicos, se você reafirmar esses tópicos na sua vida, reafirmar essa palavra, Deus pode te dar aquilo que Ele quer, e Deus pode te fazer prosperar para a glória dEle. Por isso, não seja como os judeus que se dobram, não seja como os judeus que abandonam a fé, não seja como aqueles que só buscam a Deus por aquilo que Deus pode dar, mas seja intenso com a sua fé em Cristo, seja intenso independente de qualquer coisa, tenha harmonia a sua fé e as suas atitudes em Deus, para que você possa no fim chegar como esses homens, e Deus fazer você brilhar onde você passar, e Deus fazer você prosperar. Mas não é fácil, mas Deus pode fazer acontecer, Deus pode te levantar, Deus pode fazer você chegar até o fim, e você vai dizer: ainda bem que eu tomei aquela decisão, ainda bem que eu recebi aquele não, ainda bem que eu acreditei no não de Deus, porque o não de Deus na vida desses homens foi sim. Porque para Deus não tem nada de não e sim. Deus, Ele é aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar, e tenha isso na sua mente. Tenha na sua mente que você é filho. Tenha na sua mente, irmãos, que Deus, Ele quer de nós uma fé firme nele. Deus quer de nós fé sincera nele. Deus quer de nós experiências nesse problema, nessa fornalha, seja lá o nome que você diga. Mas há um outro na fornalha. Há um outro na fornalha cuidando dos seus problemas. Há um outro na fornalha cuidando das suas finanças. Há um outro na fornalha cuidando da sua família. Há um outro na fornalha cuidando de pessoas que você tem orado. Há um outro na fornalha. É só você abrir os olhos espirituais e enxergar nesse dia. É só vocês abrir os olhos espirituais e acreditar nesse dia. Eu quero convidar você agora a cantar essa música com fé. Se você estava com a fé hoje para baixo, hoje é o dia de Deus renovar a sua fé. Se você estava triste esses dias, hoje é dia. Se alguém te decepcionou, deixa essa pessoa para lá, viva os propósitos de Deus na sua vida. Eu quero te convidar agora a cantar essa música, mas cantar diferente que a gente tem cantado aqui. Eu quero te convidar a cantar de forma profética na sua vida, porque lá na sua casa há um outro na fornalha, lá no seu trabalho há um outro na fornalha, na sua saúde há um outro na fornalha, nos seus negócios há um outro na fornalha, na sua vida espiritual há um outro na fornalha. Não se baseia nas ameaças, se baseia no propósito de Deus, se baseia naquilo que Deus te chamou para ser. E Deus não te chamou para morrer, não ser queimado. Ele não te chamou para te causar dano. Ele não te permitiu você chegar até ali para te causar dano. Ele te permitiu chegar até ali para você ver o propósito dele na sua vida, para você ver a manifestação dele na sua vida, e você vai poder falar para todo mundo: eu consegui porque Deus fez, eu consegui porque Deus me ajudou, eu consegui porque Deus colocou ali a palavra certa. E para onde nós iremos? Para onde nós vamos? Se só Tu tens, Senhor, a palavra de vida eterna. Por isso, nessa noite, cante essa música, cante com fé, que Deus está com você, Deus está guerreando as suas guerras, Deus está na fornalha cuidando de você, Deus não vai deixar você se queimar, Deus vai te fazer prosperar.